Imagine por um segundo que aquilo que você vê, aquilo que você lê nas suas redes sociais todos os dias, não seja mais uma escolha inteiramente sua. Imagine que uma linha invisível, desenhada por canetadas de quem está no poder, decida quais publicações chegam até a sua tela e quais simplesmente desaparecem antes mesmo de você saber que existiam. Parece cenário de filme de ficção científica, não é? Daqueles regimes distópicos onde o Estado controla a informação. Mas o que aconteceu nesta última quarta-feira, dia 20 de maio, mostra que essa realidade pode estar batendo à nossa porta com muito mais força do que a maioria das pessoas imagina. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou 2 decretos que, na superfície, para quem lê apenas as manchetes rápidas, parecem apenas medidas burocráticas para endurecer as regras para as redes sociais e proteger minorias. Mas o diabo mora nos detalhes. E os detalhes escondidos nas entrelinhas desses textos são os que realmente importam para o futuro da sua liberdade de expressão. E o ponto mais intrigante e que deveria acender um sinal de alerta em todo cidadão é a forma como isso foi feito. Por meio de decretos, ou seja, sem passar pelo crivo do Congresso Nacional, sem debate com os deputados e senadores que você elegeu para criar as leis do país. É uma decisão que vem direto de cima, uma ordem executiva que evita qualquer tipo de desgaste ou debate público exaustivo. Um desses decretos mexe profundamente com o Marco Civil da Internet, aquela lei de 2014 que até então era considerada a verdadeira constituição da nossa liberdade digital, garantindo que as plataformas só derrubassem conteúdos sob ordem judicial expressa para evitar censura prévia. O outro decreto, que na embalagem é apresentado como uma ferramenta focada no combate à misoginia e à violência contra as mulheres, traz em seu núcleo uma estrutura de monitoramento que abre brechas perigosas. E o ponto central de toda essa engrenagem é a chamada Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Um órgão que até ontem tinha uma função muito técnica e específica, focada em cuidar para que empresas não vazassem seus dados pessoais ou seu CPF, e que agora ganha superpoderes que poucos esperavam. Essa agência, que está sob o guarda-chuva do governo federal e vinculada ao Ministério da Justiça, passa por uma transformação radical de escopo. Ela deixa de ser apenas uma guardiã da privacidade e passa a ser a responsável direta por monitorar se as grandes plataformas digitais, as Big Techs, estão cumprindo obrigações complexas e interpretativas. O governo alega que o órgão apenas fiscalizará a aplicação de decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. Mas na prática, estamos vendo a criação de uma superestrutura de vigilância digital. A ANPD, que também já acumulava a fiscalização do chamado ECA digital, agora ganha a responsabilidade de auditar relatórios periódicos emitidos pelas próprias redes sociais sobre o que elas andam moderando e apagando na internet. Parem para pensar na gravidade e na escala disso. O que acontece quando o Estado decide, por meio de uma agência controlada pelo partido que está no poder, definir os limites exatos do que é um conteúdo aceitável e do que é considerado uma ameaça sistêmica? O texto da regulação fala em punir as plataformas por falhas sistêmicas, caso elas não ajam rápido para retirar do ar conteúdos considerados graves, como ataques à democracia, racismo ou desinformação. Mas quem define no dia a dia onde termina uma crítica ácida ao governo e onde começa um suposto ataque à democracia? Quem traça a linha entre a denúncia legítima de um escândalo político e o que a militância ou os burocratas do governo rotulam convenientemente como desinformação ou fake news? A oposição já começou a se movimentar nos bastidores de Brasília, classificando a medida como uma verdadeira mordaça e um drible explícito no poder legislativo. O argumento central dos críticos é cirúrgico. Durante mais de 3 anos, o governo tentou aprovar projetos semelhantes no Congresso, como o polêmico PL das fake news. No entanto, por causa da imensa pressão popular e do receio dos parlamentares em chancelar mecanismos que flertam com a censura, esses projetos foram sucessivamente desidratados ou engavetados. O que o governo fez agora? Se o parlamento, que representa a pluralidade da sociedade, não quis aprovar a regulação da internet, o executivo simplesmente usou a caneta presidencial para aplicar as regras por decreto.
É a centralização do debate nas mãos de uma agência técnica que responde diretamente ao poder central. Outro ponto extremamente sensível dessa nova dinâmica é a chamada obrigação de remoção por simples notificação. Pelas novas regras, as redes sociais terão de criar canais rápidos de denúncia e agir quase que instantaneamente. Em casos envolvendo pornografia de revanche ou crimes contra mulheres, o prazo estipulado para derrubada é de apenas 2 horas. À primeira vista, proteger as vítimas de crimes hediondos na internet é uma causa nobre e urgente que todos nós apoiamos. O perigo real não está na intenção declarada, mas em como o sistema pode ser instrumentalizado. Quando você obriga uma plataforma bilionária a remover conteúdos sob ameaça de multas astronômicas e responsabilidade civil em prazos tão curtos, qual você acha que será o comportamento padrão dos algoritmos e dos moderadores dessas empresas? Na dúvida, para evitar prejuízos financeiros e processos do governo, as Big Techs vão apagar tudo o que for minimamente controverso. Elas vão errar pelo excesso. Críticas legítimas, investigações jornalísticas independentes e debates acalorados sobre política correm o risco de ser silenciados preventivamente por puro medo das sanções estatais. Embora o decreto tente acalmar os ânimos ao prever salvaguardas explícitas para manifestações de sátira, paródias, conteúdos puramente informativos e liberdade religiosa, a estrutura prática do monitoramento cria um clima de desconfiança generalizada. As empresas de tecnologia agora terão de enviar relatórios de transparência detalhados e periódicos para a ANPD, justificando suas políticas de moderação. Ou seja, o governo passa a auditar de perto a linha editorial invisível dos algoritmos das maiores redes sociais do planeta que operam no território nacional. Se uma rede social decidir ser mais permissiva com discursos que desagradam o Palácio do Planalto, ela poderá ser enquadrada por omissão ou falha de sistema. A verdade nua e crua por trás de termos bonitos como regulamentação, governança digital e combate ao ódio é que estamos presenciando a consolidação de um controle sem precedentes sobre o ecossistema de informações do país. Uma ordem que vem direto de cima, assinada em gabinetes fechados e publicada no Diário Oficial, sem o barulho de uma votação aberta na Câmara ou no Senado. Enquanto a opinião pública se distrai com as polêmicas diárias da política tradicional e com as cortinas de fumaça do noticiário, as engrenagens que regulam a sua liberdade de receber e compartilhar ideias estão sendo reescritas nos bastidores. E o cenário se torna ainda mais complexo quando olhamos para o calendário eleitoral. Mudar as regras do jogo, de como as informações circulam nas redes sociais a poucos meses de disputas políticas locais, levanta questionamentos profundos sobre a neutralidade e o timing dessas medidas. Quem garante que o peso da fiscalização da ANPD não vai pender mais para um lado do espectro político do que para o outro? A história nos mostra que quando o Estado ganha o poder de arbitrar a verdade e monitorar o pensamento, o cidadão comum é sempre o primeiro a perder a voz. Os próximos meses serão decisivos. Deputados e senadores da oposição prometem apresentar projetos de decreto legislativo para tentar derrubar os decretos de Lula, alegando que o presidente extrapolou os limites do poder executivo ao legislar sobre direitos fundamentais por conta própria. Será um cabo de guerra jurídico e político intenso entre a esplanada dos ministérios, o Congresso Nacional e o Judiciário. Mas até que isso se resolva, as novas regras já estão valendo e a máquina de fiscalização já começou a rodar. O que você pensa sobre a ANPD ganhar tanto poder de supervisão sobre o que vemos e postamos nas redes sociais? Você acredita que essa medida realmente vai proteger o ambiente digital? Ou teme que ela seja usada para sufocar a liberdade de expressão e as críticas legítimas? Deixe sua opinião sincera aqui nos comentários, debata com respeito e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você conhece. É fundamental que a sociedade entenda exatamente o que está sendo decidido nos bastidores e o tamanho do impacto que isso terá na vida de cada um de nós.